Mas vamos lá. Vou te perguntar sobre tua infância aí, cara. Você falou que vem de uma família humilde, Sim. pais camelô, sua mãe, seu pai com estudo ali até quarta série, oitava série. Mas como que... Queria que você contasse um pouquinho sobre a tua infância, sobre como que mesmo assim eles foram certamente fatores aí fundamentais na tua caminhada. Fala um pouquinho sobre a sua infância. Era ali no limite ali mesmo? Faltava alguma coisa? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer que a minha história, a minha infância como um todo é um complexo de informações. Os meus pais são oriundos do Rio Grande do Norte, Macau. O meu pai até hoje se chama... Meu pai é cantor de forró, né? Então ele chama de Laércio de Macau. Ele é apaixonado por Macau. E meu pai, em 86, foi para o Rio. Deixou minha mãe grávida de mim. E com a minha irmã pequena. E aí ele ficou 3 meses no Rio, mandou dinheiro para minha mãe. Minha mãe foi, né? Eu estava na barriga. Então, eu costumo dizer que a minha concepção foi no Rio Grande do Norte. A concepção foi no Rio Grande do Norte. Só que no Rio, minha mãe não tinha nenhum parente. Então, ela foi para São Paulo. Aí eu nasci em São Paulo, porque tinha minha tia que morava lá. 15 dias depois, ela voltou para o Rio, fui para Nova Iguaçu. Então, eu fui concebido no Rio Grande do Norte, nasci em São Paulo e fui criado no Rio de Janeiro, desde os 15 dias de nascido. E teu nome é França. É geográfico. E meu nome é França. E aí, lá em Nova Iguaçu, meu pai se tornou camelô em 2000, antes ele era cantor de forró. Então, era uma infância bem, bem complicada, assim, a gente não tinha muito... A primeira vez que eu fui ao cinema, eu tinha 17 anos. Eu paguei. Meu pai não sabia o que era cinema. Eu não tinha costume, assim, de pedir pizza. Caraca, eu achava pedir pizza coisa de grana, assim. Caraca, vou pedir uma pizza. Meu irmão achava coisa muito absurda. Hoje eu sei que pedir uma pizza não é uma coisa absurda. E lá perto de casa tem prédios, são 4 prédios. Eu achava que quem morava no prédio era rico. Assim, quem mora naquele prédio ali é rico. Eram mini apartamentos. Foi onde eu andei de elevador a primeira vez. E lá perto de casa, no Marco 2, tem um mercado. Eu costumo dizer que a minha primeira profissão foi ser pivete. Porque lá no mercado, o que a gente fazia? Ficava na boca do caixa empacotando e pegando aquela moedinha que sobrava, né? O pessoal dava moedinha. Então, eu comecei a trabalhar com 10 anos de empacotador, né? Sem vínculo com o mercado, sem vínculo empregatício. Era o pivetinho. E aí, passou um tempo, eu comecei a fazer frete. Eu tinha um carrinho de mão, te levava o carrinho de mão. Isso com 11, 12 anos. Aí, depois de um tempo, um colega lá da igreja, uma colega da minha mãe, me chamou para trabalhar na empadinha. A gente ficava lá na esquina, trabalhei na empadinha 1 ano e 4 meses. Empadinha na lenha. Eu não gostava de empada. Depois disso, eu passei a gostar de empada. Até hoje, eu sinto o cheiro da empada de lá. Até hoje. Porque era uma carrocinha de empada na lenha. Então, hoje não mais, mas por muito tempo, eu senti o desespero da chuva apagar o fogo da empadinha, porque eu não podia deixar apagar o fogo, senão a empadinha esfriava e não vendia. Então, por muito tempo, começava a chover, eu ficava desesperado, que era uma carrocinha de empada. Aí, depois da empada, Aí eu fui para uma lanchonete, Carlão Lanches, que fica em frente ao prédio. Eu fiquei na lanchonete 1 ano e 7 meses. Então, eu aprendi a fazer hambúrguer. Aí, um dia na chapa e um dia servindo. Cara, tinha época de verão. Nossa Senhora, no verão, quando vinha aquele calorão, pelo amor de Deus. E você tava na chapa, aí era 60 graus. Que eu saía de lá suando que nem um porco. Ali era brabo. E eu lembro que o trabalho no Carlão Lanche, eu comecei lá mais ou menos com uns 15 anos, fiquei 1 ano e 7 meses lá. Foi o trabalho que me fez passar depois. Porque eu comecei a estudar e eu ainda era do Carlão. O dinheiro do Carlão que eu pagava o Tamandaré para estudar para o Colégio Naval para Prepicar. Tamandaré é o cursinho famoso no Rio de Janeiro. E aí no Carlão, eu trabalhava de 5 da tarde a 1 da manhã. E a escola era no outro dia de manhã, 7 horas. Então, o meu 2º ano eu faltei quase todo. Mas não tinha problema, eu passava. Aí, no 3º ano, eu tomei uma decisão no 3º ano, uma decisão assim, que hoje eu não entendo muito essa decisão, mas eu me orgulho muito dela. Foi sozinho, minha mãe não aceitou essa decisão. Acho que foi uma das poucas que ela não aceitou. No 3º ano, em 2003, eu abandonei a escola. Antes de abandonar a escola, fiz a carteirinha da Uni, para poder pegar o ônibus, e parei de ir para a escola. Falei, não vou mais. Por quê? Porque eu queria o cursinho. Eu queria passar para o Colégio Naval. E o cursinho era de manhã, era de 8 a 11h40. Então, entre o trabalho, a escola e o cursinho, eu fiquei com o trabalho e o cursinho. E abandonei o 3º ano. E aí eu levei minha mãe lá para fazer a matrícula, e ela foi comigo fazer a matrícula e tal, barará. Enganei, né? Aí passou um tempo, ela olhou para mim e falou assim, Wallace,
E a escola? Não entendi qual que vai ser o momento da escola aí. Porque à tarde não dá. Porque tu chega às 11h40 e a escola é de manhã ou à noite. À tarde não tem. E 5 horas tu tá no Carlão. Falei, não, mãe, eu abandonei a escola. Aí ela falou assim, meu filho, que Deus abençoe. Só falou isso. Meu filho, eu lembro do meu filho. Falei, não, mãe, pode deixar comigo, deixa comigo. Eu sempre tive essa aqui, deixa comigo que eu faço a minha parte, né? E aí, esse ano, eu só tinha esse ano, cara. Eu ia fazer 17 anos, eu tinha que mudar de vida, né? Eu trabalhava na lanchonete, 5 da manhã. Grana. O ano de 2002 foi um ano bem típico para mim, porque no final de 2002 eu tinha trabalhado o ano inteiro no Carlão, não tinha um centavo e não tinha nada. Sabe quando você recebe um salário mínimo no final do ano? Eu falei, cara, não tenho nada, não tenho nada. Ou eu mudo de vida no que vem, ou meu destino vai ser esse. Você camelou pro resto da vida e não vou ter nada. E na época eu sempre achei que eu podia ter algo a mais. Eu falei, cara, se eu estudar, eu consigo. Na escola eu vou bem, eu consigo se eu estudar. Sempre achei isso. Eu lembro que eu vi uma notícia na Globo. Pode falar da Globo aqui? Pode. Ué? Não tem problema não, né? Não. Eu vi notícia da Globo. Foi a notícia que mudou a minha vida. Eu lembro até hoje, final de 2002. A notícia falava assim, essas notícias de final de ano, né? Aquelas coisas bem, hoje, bobas, né? Você falava assim, o que você fez em 2002? Aí passou um filme, trabalhando todo dia, até 1h da manhã, faltando aula no dia seguinte porque eu não acordava. Às vezes acordava, às vezes não acordava. Tinha dia que eu dormia chegava 1h da manhã, até o cérebro desacelerar, ia dormir 3, acordava 10 no outro dia, 5 horas voltava para trabalhar. E a gente morava de caseiro numa igreja e era uma rua para o meu trabalho. E essa rua ficava muito cheia no sábado à tarde. E eu me lembrei de vários sábados eu passando, todo mundo brincando de bola, de gude, soltando pipa, e eu indo trabalhar. E isso me doeu nesse dia. Aí, ao final da notícia, falava assim, percebeu o que você fez em 2002? O que você vai fazer em 2003 para mudar isso? Isso ficou na minha cabeça. Falei, cara, o que eu vou fazer ano que vem para mudar isso? Eu tenho que fazer alguma coisa, E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu descobri os cursinhos de Nova Iguaçu que tinha para a escola militar. Fui sozinho no cursinho, fui nos 2 cursinhos. Na época tinha o CAP e o Tamandaré. Fui no CAP, conversei com os coordenadores, vi o preço. Aí fui fechar no Tamandaré. Na hora que eu fui fechar, o Chico do Tamandaré falou assim, você não pode fechar. Falei, por quê? Eu tô aqui para isso. Ele, você é menor de 18, cara. Precisa da sua mãe assinar. Tem que entregar cheque aqui pro ano todo. Falei, puta, cheque. Cheque lá em 2003, meu Deus do céu, não tem nada. Aí minha mãe entrou, minha mãe foi guerreira, foi atrás de cheque, foi não sei o quê. Eu tava pagando, mas ela foi atrás dos cheques, assinou para mim. Depois ela descobriu que eu tinha abandonado o 3º ano. E aí quando eu passei para EPICAR, então o meu 3º ano eu não fiz, eu só estudei. No ano seguinte, eu voltei pro 1º ano. Quem não sabe, lá aí na EPICAR ele fez ensino primeiro, médio. segundo e 3º ano. Eu fiz o ensino médio praticamente 2 vezes. Eu voltei, e eu queria voltar. Falei, eu quero voltar pro 1º ano. Eu voltei pro 1º e fiz o ensino médio de novo. Eu tinha feito o 1º, o 2º, abandonei o 3º, depois voltei pro 1º. Eu fiz o ensino médio 2 vezes. Isso para mim foi excepcional. Ou fiz uma vez só de verdade, né? Porque a primeira não valeu.